Fala pessoal, começando aí mais um fechamento de mercado. E se você ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho desse lado. YouTube também entregar esse conteúdo aí para mais pessoas, beleza? Lembrando também que no nosso site do capitalismo.com.br agora contamos também com um serviço especializado aí de consultoria, com o Thiago Prux, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Então, para você que quer definir aí o seu perfil de investidor, ter a sua carteira de investimentos analisada, ver se precisa ser feito algum rebalanceamento, qual direção seguir, ter planos ali de reuniões também especializadas, equipe de suporte. Então, todo esse trabalho agora a gente aí também já tem disponível lá no nosso site. Na própria parte de consultoria, vocês conseguem ter acesso a esse gráfico, né? Que é o gráfico de desempenho das nossas estratégias frente ao Ibovespa aí também no mesmo período, beleza? E também, deixa eu só já deixar isso aqui, que tá rolando aí um cupom, tá, pessoal? Então, cupom de 60% off à vista no boleto, 50% off no cartão em até 12 vezes para adquirir aí os nossos produtos, ok? Dito isso, sem enrolação, vamos aí para o gráfico. A gente tem Ibovespa hoje com mais um dia mequetrefe, uma leve queda de 0,05, ainda volume vendedor, né? Trabalhando dentro de uma tendência de baixa já. Só que foi o que a gente falou na semana passada, né? Chegou agora no nível de suporte importante, que é 121 mil reais. Olhando pelo semanal, fica mais nítido, né? Que foi todo esse antigo ponto de resistência que agora serve aí como um suporte pro Ibovespa, tá? Ele tá travado nessa região. Se a gente coloca as médias, né? Não seria nada fora do normal imaginar um repique do Ibovespa lá para a região dos 125, 125 e 500, né, que seria fazer uma correção de toda essa movimentação de queda das duas últimas semanas, mas de qualquer jeito o Ibovespa já segue trabalhando com a tendência de baixa no curto prazo, com o próximo alvo projetado lá para a região dos 118, 117 mil pontos, mas está em um nível de suporte importante que vale dar atenção, que é a região de 121 a 120 e 900, mas com a possibilidade de fazer um pullback, tá? Dando uma olhada no dólar, a gente vê aqui ainda a sequência, né, a tendência de alta, né, no curto prazo. A região dos 5.200 passa a ser um nível importante de suporte para o dólar, né, que foi o antigo ponto de pivô. E agora mira lá a região de resistência, né, e alvo na região dos 5.315 a 5.350. Dando uma olhada rápida pelos índices, a gente tem o índice financeiro, ainda segue tendência de baixa, e hoje passando por um dia de correção. Próximo alvo é os 12 mil pontos, depois 11.460. O índice imobiliário ainda não acionou o pivô de baixa, mas também está fraco, né? A gente tem aqui a região dos 820 como importante zona de suporte. Perdendo essa região, passa a mirar os 770. Para cima tem resistência nos 895, 900, né? Índice de consumo testando aqui zona de suporte dos 2.665, perdendo essa região, passa a mirar a região dos 2.490. E aí para cima, resistência nos 2.900, tá? IEX, que é o índice de elétrica, hoje tentou reagir, né? Vamos ver se ganha força para voltar a testar topo aqui nos 90.528, mas já demonstrou aqui uma certa fraqueza de movimentação depois da tentativa de tentar. A tentativa de tentar é foda, né? Da tentativa de romper aqui esse canalzinho de baixa, tá? Próximo suporte importante, os 85 mil e resistência para cima, os 90.500, depois 91.400, tá? O índice de materiais básicos que a gente comentou que estava no vazio gráfico, hoje andou rápido, né? Uma queda aí de 2%, né? Foi o que foi comentado, né? Quando entra em vazio gráfico, geralmente as movimentações elas são mais amplas, mais rápidas de se acontecer, dado que o vazio gráfico é exatamente por não conter nenhum ponto, nesse caso aqui, de suporte específico nessa região, nesse buraco, ou quando é para cima, um nível de resistência relevante, tá? Então, por isso que geralmente as movimentações acontecem mais rápido, né, dentro desses contextos, ok? Partindo agora lá para os mercados de fora, deixa eu só ajustar aqui. A gente tem o S&P 500 hoje com uma alta aí de 0,11, né? Ele deixou aqui um martelo em zona de suporte na sexta-feira, um alto volume comprador. Hoje acionou, mas ainda não andou. Precisa romper os 5.340 para acionar um pivô de alta e gerar a expectativa de continuação dessa tendência de alta no curto prazo, né? Tem aqui um canal de alta bem definido. O Dow Jones com uma queda aí de 0,30, né? Chegou a ter bastante volatilidade no dia de hoje. O que vale aqui dentro do contexto é a zona principal de suporte, que é a região dos 37 mil
e 600 e a possibilidade de fazer uma movimentação mais para cima, que foi o que a gente comentou na sexta-feira no fechamento, deixar um topo descendente para cá para depois ver, né, se vai voltar para testar o topo principal nos 40 mil pontos ou os 37.600, né? Mas tem cara de ficar preso agora nessa região, tá, pessoal? Batendo cabeça aqui, virar uma consolidação aqui com range amplo em topo. O NASA que já fechou aí com 0,56 de alta, 0,5% de alta, bastante volatilidade, né? Bastante volatilidade, mas ainda não conseguiu romper o topo dos 17 mil pontos. Para acionar um pivô de alta, precisa romper e fechar acima para gerar a expectativa de continuação dessa movimentação de alta, quem sabe para buscar os 18 mil pontos. Mas vale aqui também a atenção, tá? A gente pode ter aqui um movimento um pouco mais travado, voltar a testar aqui os 16.500, zona de suporte dessa linha de retorno desse canal de alta também, tá? E mais bastante atenção que deve entrar volatilidade aí por esses dias. A gente tem de fato o petróleo acionando, né? O pivô de baixo que a gente comentou na sexta-feira, bem mapeado, já tem aqui a projeção, alvo $75 e 80, que seria ele voltar a testar essa LTA aqui mais de médio prazo, tá? Então fez uma movimentação de baixa, a gente imaginou que ele poderia fazer um repique maior para cima se fizesse um pivô acima dos 85, ele acabou falhando, né? Aí entendeu isso aqui então como uma distribuição e não como uma acumulação, perdeu suporte, acionou o pivô de baixa a favor da tendência principal de curto prazo, próximo alvo projetando essa perna para baixo, $75, tá? Partindo agora para as duas ações que mais caíram e as duas que mais subiram, a gente tem Pecar 3, né, que na semana passada entrou aí no vídeo como uma das maiores quedas da bolsa, e hoje a gente tem a possibilidade de uma frustração desse nível de suporte, né, porque ele aciona um pivô de baixa perdendo fundo e no dia seguinte ele faz um fechamento positivo, com volume aqui comprador acima da média, mostrando a possibilidade de voltar a retestar, quem sabe esse topo agora aqui em cima, né, os 3,56. Seria até daria a possibilidade de um trade de contratendência, mas trade de contratendência com stop de 10%, eu não faria não, tá? Assim, não vejo nada aqui tão interessante, né? Talvez se ajustar a mão, mas tecnicamente a entrada da máxima, stop na mínima para tentar carregar até aqui em cima dos 3,56 dá 13, né? Basicamente 1 para 1 só o tamanho do risco, tá? Quem já está comprado, o stop fica na mínima aqui. Hype 3 também deixou uma barra aqui compradora em cima de uma zona de suporte, podendo trazer o preço lá para a região dos 31 com 0,3, né, formando aqui uma consolidação em zona de fundo. O que a gente pega para olhar o upside, 7,36, na mínima 6, então basicamente 1 para 1, também assim, não vejo nada. Se eu já estivesse comprado por algum motivo, o stop seria a mínima da barra de hoje, mas fora isso, não vejo nada para ser feito aqui em Hype 3 também. Partindo para as duas maiores quedas, a gente tem Suzano. Só lembrando, tá? Que se você quiser ver análise de algum ativo em específico, é só estar deixando aqui nos comentários que os ativos mais pedidos eu faço análise para o dia seguinte, tá? Como no vídeo de sexta-feira acabou não tendo nenhum comentário, então para hoje não tem nenhum ativo, mas nos outros dias, né, na quinta, na quarta-feira, a galera comentou e aí eu trouxe aqui a análise dos ativos que foram mais solicitados. Então, você aí quer ver a análise do seu ativo, deixa aqui nos comentários que eu trago análise para o próximo dia, né? A gente tem Suzano, fez mais um pivô de baixa, cravando aqui um alvo onde já tinha projetado, né? Trabalhando dentro de uma forte tendência de baixa, né? Entrou bastante agressão vendedora dentro do papel. A gente teve aqui uma barra vendedora muito agressiva, né? Perdeu aqui zona de suporte, ó, se a gente olha para a esquerda, perdeu essa zona de suporte também, sem muita dificuldade, trabalhando aqui dentro de um contexto de pivô de baixa, olhando pelo gráfico semanal, bastante agressão na venda, e eu vejo a possibilidade de Suzano voltar lá para a região dos 42, quem sabe os R$ 36, tá? Acionou aqui um pivô de baixa até no semanal quando ele perde esse fundo. A gente já não teve nenhuma correção aqui significativa, ou seja, demonstrando ainda bastante fluxo vendedor em Suzano, tá? Bem feio aí também o papel. Quem já está posicionado na venda, quiser proteger, pode colocar o stop na máxima do dia de hoje. E o stop técnico da última tentativa de venda está aqui em cima no 51,13. Tá? Então esse foi mais um fechamento aí de mercado. Eu espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo e até amanhã.